Uma boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui novamente nesse espaço de estudo. Hoje a gente vai trabalhar a questão do trabalho mediúnico e as reuniões mediúnicas, como que elas se procedem, né? Pretendo colocar todas as informações que eu construí, né? E depois a gente abrir para o debate, né? Tirando as dúvidas, né? Existem alguns pontos que realmente são polêmicos e que a gente precisa desmistificar, a gente precisa entrar num consenso para que o trabalho ocorra da melhor forma possível, né? Então, o instrumento afinado, né? Preparação para o trabalho mediúnico e conduta espírita. Então, existe dois pilares da preparação, né, para as nossas reuniões mediúnicas. Segundo André Luiz, a eficácia do trabalho mediúnico exige a afinação de dois ambientes. O ambiente exterior, né, que é a organização da sala, a limpeza física e fluídica, construção da proteção vibratória através da prece. E o interior, que é a higiene mental e o equilíbrio, que a gente vem conversando desde lá do início, né, sobre a responsabilidade e o papel do médium. Então, a mente e o corpo do trabalhador, como verdadeiro aparelho mediúnico, precisa, né, de uma conduta moral, né, elevada, precisa de estudo, precisa de controle emocional. Por isso que a gente fala muito da questão da reforma íntima, né? Nós iniciarmos o nosso autoconhecimento para que a gente saiba as coisas que nós precisamos mudar, né? No nosso emocional, na nossa mente, no nosso modo de agir no mundo. Esses dois pilares, eles são essenciais para que haja um equilíbrio nas reuniões mediúnicas. Tá? Vamos ver se passa... Ué? Ah, tá. Aqui. Então, a arquitetura e a sintonia coletiva. Ali dá para ver, né, como é que é a organização e também a proteção, né, que os espíritos amigos, que a coordenação espiritual, a forma como eles sustentam e protegem a reunião mediúnica, né? Eles criam realmente uma tela protetora, né? E aí é preciso, assim, ó, a prece sincera e fervorosa, que é o principal elemento, né? Que cria essa barreira magnética. Então, a crítica, a dúvida, o pensamento negativo de um único componente atua como um dardo, desestruturando o ambiente fluídico. Por isso, né, não tem nenhuma questão para ser dirimida, nenhum conflito que fique, né, no ar, vamos dizer assim. O grupo tem que estar coeso entre si, né? Então, além daqueles pilares, externo e interno, também essa força que sustenta a reunião mediúnica, nós só vamos conseguir essa proteção se o grupo estiver harmonizado entre si, né? Todos os participantes mantendo sempre o pensamento focado no bem, pensamento harmônico, né, coletivo, ele vai blindar o ambiente. A água, né, o André Luiz, lá nos Domínios da Mediunidade, ele fala sobre a questão da água, né, que é um condutor fluídico, né? A água é um elemento altamente receptivo e um excelente condutor de fluidos,
né, para o ambiente mediúnico. Depois eu fiquei pensando, nós quase que não utilizamos a água nas nossas reuniões. E é importante, cada vez que um médium se desequilibra, né, deixar ali a água, né, de cada um, e quando há algum desequilíbrio, né, a água já está magnetizada e auxilia no sentido de reharmonizar o médium. O armazenamento é utilizado pelos espíritos benfeitores para potencializar e magnetizar as energias curadoras. E deve ser disponibilizada no ambiente e utilizada como recurso terapêutico. Tá? O dial do pensamento, a higiene mental. O pensamento é o gerador da sintonia. Então, a baixa frequência, o desequilíbrio, é pensamentos impuros, raiva, mágoa, euforia descontrolada. Também faltou aqui, né, a questão da viciação, a questão da vaidade, do orgulho, né? Qual é a sintonia que isso tem? Espírito de baixo padrão e vulnerabilidade aos obsessores. Muitas vezes o médium não se prepara durante o dia para a reunião mediúnica. Às vezes até tem conflitos, né, entre familiares ou com um grupo de seus colegas de trabalho, né? E tudo isso vai afetar lá na reunião mediúnica à noite. Se a reunião é à noite, né? Mas tem autores que falam dessa preparação cotidiana, né? Mas no dia a gente precisa ter um cuidado bem maior, né, para não se desarmonizar, tá? E a alta frequência, que é a vigilância, né, é sempre quando a gente tem intenção pura, o foco no serviço, oração, humildade, né? Sempre nós vamos ter a proteção dos espíritos de luz e as comunicações são comunicações trazidas por eles, né? E eu digo trazida por eles porque quando há um rompimento daquela camada de proteção das reuniões mediúnicas, por algum tipo de falha nossa, tanto individual quanto do grupo, espíritos outros aproveitam aquela brecha para intervir na reunião mediúnica. E aí vocês me perguntam, né? Mas e os espíritos que coordenam a reunião, como que eles permitem isso? É que acontece que eles não podem fazer nada quando acontece esse tipo de coisa, porque há uma sintonia vibratória entre um médium ou mais de um médium com aquele espírito, né, que muitas vezes vem para a reunião para incomodar, para atrapalhar, né? Tem gente pedindo aqui para entrar, permitir. Tá. Então, nesse caso, eles não podem fazer nada. Eles só conseguem manter aquela camada protetora devido à nossa sintonia vibratória. Nós temos que colaborar com eles, senão eles não conseguem, né? E ali embaixo diz assim, o aparelho mediúnico não é a mesa, é a própria mente e o perispírito do trabalhador. No slide anterior, eu tinha falado ali sobre a questão do corpo e da mente do médium, né? O corpo é no sentido assim, ó, de nós mantermos, né, uma vida saudável, de ter hábitos saudáveis, né? Exercício físico, água, né? Na dose certa, a alimentação, uma alimentação saudável. No dia, evitar alimentos pesados, né? Que vão refletir lá na reunião mediúnica depois, tá? E é importante dizer que o Espiritismo, ele não proíbe nada. Ele deixa tudo sob a nossa responsabilidade. E por isso, né, aqui fala o seguinte, o estudo doutrinário. O médium precisa, né, estudar.
Precisa estudar, precisa conhecer o que está acontecendo com ele, precisa saber o que está acontecendo numa reunião mediúnica, como as coisas vão acontecer. O estudo é muito importante, né? Então, por isso, todas as coisas que acontecem numa reunião mediúnica ou com o médium individualmente no seu dia a dia é da nossa responsabilidade, porque é a nossa sintonia que atrai o bem ou atrai o mal. E, nesse sentido, os espíritos amigos, né, eles não conseguem fazer muita coisa quando a gente se afiniza com um tipo de espírito desse. A Natália levantou a mão, né, Natália? Pode falar. Sandra, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que no início você mencionou que vai deixar um período ali no final da reunião. Sim. Mas no caso do espiritismo, também no dia da reunião mediúnica, a alimentação, no caso, assim, vocês não fazem o uso não comem carne, relação sexual, álcool, também é proibido nesse dia ou não tem nenhum tipo de proibição? Como em algumas religiões, no dia, para ter aquela sintonia, né, além de manter um equilíbrio, precisa estar firme com seu anjo de guarda, acender uma vela, se conectar com ele e cuidar. Na alimentação, daí, evitar carne e álcool, e a questão da relação. É assim, ó, eu não usaria a palavra proibição, como eu estava falando agora há pouco. Isso fica sob a nossa responsabilidade, porque o grupo como um todo não vai saber se eu comi demais, comi carne, né? Não, o grupo não vai saber. Mas eu vou ter sintonias não muito boas, não muito agradáveis à noite, né? E eu posso quebrar aquela proteção. Então, é a minha responsabilidade, né? Comigo mesmo e com todo o grupo, tá? Então, é nesse sentido que a gente fala, não é no sentido de proibição. O Espiritismo não proíbe nada. Ele nos coloca responsabilidades, né? E por isso que é importante o estudo, porque a gente precisa saber o que é que acontece, né? Como acontece, como as coisas são, para a gente adquirir essa responsabilidade. Porque através do conhecimento, tu te torna mais responsável, né? Não tem como tu negar que tu sabe o que pode acontecer, né? Tá, e outra questão ali, quando foi informado que te questionaram a questão dos mestres, os coordenadores ali da reunião, daquele atendimento mediúnico, por que não interferem? No caso, é porque não podem interferir no nosso livre-arbítrio, porque daí a gente deixa de aprender o que precisa ser aprendido, vamos dizer. Agora eu não soube me expressar, mas seria dessa forma. Sim, também, Natália, também. Não pode interferir no livre-arbítrio aquilo que a gente precisa ter. Eles não interferem. Passar para ter a experiência. Eles não interferem, para respeitar o livre-arbítrio, para que a gente aprenda, né? Porque é como uma mãe, né? Hoje a Verinha até estava falando, como a mãe. Aquela mãe que só diz sim, 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 e resolve os problemas dos filhos, aquele filho ele não vai aprender o que ele precisa aprender, não é? Então, assim, o mundo espiritual age conosco também. Nós precisamos aprender que aquela forma de agir ali não está dando certo. O resultado não é bom, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso e retomar a nossa atitude, né? Para que, numa outra hora, tudo fique bem, tá? A Yara levantou a mão? Obrigada. Eu estava, essa pergunta da Natália sobre alimentação, aí eu fiquei me lembrando daquele que nós, segunda-feira, estávamos estudando ali, né, que eles, para ver aquela materialização, eles fizeram todo um trabalho no aparelho digestivo da moça. Mas isso é mais elevado, né? Mas a questão, quando a gente conhece, a gente faz as escolhas mais acertadas,
Por que da não alimentação pesada da carne? Porque eles demoram muito para fazer a digestão, aí fica pesado, fica... e todos os fluidos já são outros, mais pesados, então por isso que a mesma questão do sexo também. Tem algumas orientações, né, que também o sexo, pelas mesmas condições fluídicas e tudo mais, não é aconselhável. A palavra, acho que E como mais vocês podem ver apropriada, aqui, não é? né, como vocês podem ver aqui, a fidelidade da mensagem, né, ela depende desses dois pilares, né, o estudo do médium, o equilíbrio emocional também. Porque os excessos na vida diária, eles vão desorganizando o campo vibratório e o ectoplasma do médium. Daí o equilíbrio, né, blinda o trabalho contra a interferências e a própria exaustão do médium também, né? Então, assim, ó, vocês lembram que a gente falou sobre o ectoplasma lá dos médiuns de efeito físico, né? Não é só o médium de efeito físico que tem ectoplasma, todos nós temos, né? O médium de efeito físico tem um ectoplasma diferenciado, mais potente, onde os espíritos se utilizam para provocar o fenômeno físico. Então, quando a gente tem excesso na nossa vida diária, nós vamos desorganizando o nosso aparelho, tanto o corpo, né, como o perispírito. E aí a gente vai se desorganizando e as nossas vibrações não ficam tão boas, né? Então, aí lá na reunião, a mensagem vai ter problema, né? Aquela concentração, a comunicação, né, vai ter problema. A gente não vai conseguir fazer, né, uma comunicação como deveria, tá? E fala ali também no título, né, a questão do animismo e a perturbação, tá? O animismo, eu não sei se eu já falei para vocês. O que é um fenômeno anímico? O médium, né, tem potenciais biológicos para vidência, né? Então, ele enxerga espírito em qualquer lugar, vamos dizer assim. Isso é um fenômeno anímico, tá? Quando é medianímico, é quando ele está lá concentrado numa reunião mediúnica a serviço, né, da equipe espiritual para atender os espíritos que são trazidos ali para aquela reunião, tá? E esse antídoto é contra o animismo, né, no sentido de o médium não trazer coisas que são suas na comunicação, né? Não que isso seja errado, não. Muitas vezes o médium traz coisas do seu inconsciente na comunicação e ele deve ser tratado pelo dialogador da mesma forma, né? Por quê? Porque o dialogador está auxiliando um espírito que é o médium e que tem questões no seu inconsciente que ele está naquele momento trazendo à tona, tá? Mas evitar o animismo nessa situação, porque para poder dar cabo ao objetivo da reunião, que já está organizada há algum tempo, tá? E a perturbação é como eu disse para vocês, quando aquela proteção ali toda ela se rompe, né? Espíritos aventureiros chegam de qualquer jeito, né? Perturbam, tomam um tempo da reunião e a organização toda cai por água abaixo, né? Todo o trabalho da equipe espiritual, que às vezes tem autores que falam que são aproximados do médium, muitas vezes um espírito, um mês antes de uma determinada reunião, para que as vibrações, né, para que eles se ajustem nas vibrações, para que lá na reunião mediúnica possa acontecer a comunicação. Então, essas comunicações, elas não são fáceis,
É bem complexo tudo isso. E a gente precisa ter responsabilidade sobre isso aí, né? Porque todo o trabalho da equipe espiritual pode cair tudo por terra, às vezes por uma negligência nossa, tá? E também, né, por uma negligência, não é só a reunião que cai por terra, nós também estamos desprotegidos, né, médios. E todo o pessoal do grupo, né. Não sei por que isso aqui não está passando com... Aqui. Alguém levantou a mão? Fala, Yara. Agora, Sim. sobre isso que tu está falando ali do médium, né, que o espírito às vezes está um mês antes, que vem se ajustando, para que no dia da reunião, dali a 30 dias, vai depender, cada caso é um caso, Uhum. e daí acontece, por isso da assiduidade do médium, né? A equipe espiritual fez todo um trabalho, chega no dia ele não vai. Uhum. Ou por uma indisposição, e às vezes a indisposição já é decorrência dessa aproximação. Então, todas essas coisinhas, né? A gente, quando vai estudando, vai entendendo então o porquê da assiduidade, tudo isso é importante, né? Muito bem lembrado, muito bem Vou lembrado. passar para ti. Muito bem lembrado. A partir do momento que a gente abraça a causa, né, a gente precisa ter muita responsabilidade, uma postura íntima adequada, né? Essa assiduidade, ela é muito importante, essa disciplina é importante, né? Justamente por toda essa organização. Às vezes, né, começa a chover na hora de eu sair. Ah, tá chovendo muito, eu não vou. Imagina a esculhambação que dá, né? A correria que dá. Até eles ajustarem tudo, quem vai se comunicar por quem, enfim, né? Dá aquela desorganização de última hora, né? Então, muito bem pensado, Yara. Então, a conduta diária do médium, né? Como a gente já falou, né? Reconhecer-se como portador de tarefas comuns, evitar a ilusão de missões, de avultada transcendência, a humildade é base. Tem médiuns, né, e a gente vê ao longo da vida, assim, médiuns que se afastam da doutrina, se afastam do centro espírita, porque receberam, né, um comunicado que eles vão psicografar em casa agora, vão psicografar um livro. E o médium realmente vai, né? E muitas vezes é um espírito obsessor, perturbador, né? Enganador, que faz aquele médium se afastar, né? Porque isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo. Tem vários outros exemplos que a gente pode colocar aqui, que são ideações que eles colocam na nossa cabeça, né? Eu não preciso mais ir na casa espírita. Ou se não, eu indo uma vez por mês na mediúnica, tá bom. Sei lá, coisas assim. Eles vão sutilmente colocando na nossa cabeça aquelas ideias, e aí eles vão aproveitando para ganhar terreno e para que a gente entre numa obsessão, para eles dominarem o nosso pensamento e a nossa vida, né? Então, essa postura íntima, ela é muito interessante, né? O trabalho material, a gente sabe, né, que muitas pessoas, né, não é como eu, a Yara, por exemplo, que já estamos, né, numa idade que a gente já está aposentado, enfim. E a gente sabe de muitos do grupo que ainda estão numa idade produtiva, estudando, trabalhando, né? E isso é importante, né? É importante. É preciso ter um trabalho, é preciso ter uma profissão, né, para a sua subsistência. E, na medida do possível, tentar se dedicar, né, quantas vezes, né, puder, às reuniões de estudo, doutrinárias com passe, é muito importante também, né, para que o médium, o espírita, ele se mantenha, né, energeticamente bem, porque às vezes sozinho ele não consegue,
ele precisa do grupo também. E ele precisa estar, né, ouvindo mensagens boas, né? O centro espírita é um pronto-socorro. Quando a gente está com algum espírito dentro da nossa casa, junto de nós ali, persistente, né? A gente vai numa doutrinária, eles vão junto, eles se esclarecem, né? Então, é bem importante, tá? A questão do ego, né? Vou só terminar esse slide aqui. Tá. Recusar o tóxico da lisonja, elogios, fugir da vaidade, da ambição. O orgulho precede a ruína do trabalhador. Eu sou um médium que eu tenho várias faculdades medianímicas, né? Eu tenho psicofonia, eu psicografo, eu enxergo espírito, eu ouço espírito, e aí as pessoas que estão em volta acabam auxiliando, né, aquele médium a levantar o seu ego, né? A fazer elogios e tratar de forma diferente e procurar só aquele médium. Então, acabam fazendo com que o médium se torne um médium orgulhoso das suas potencialidades. E a gente já viu lá, né, nas primeiras aulas, que o médium é aquela pessoa que mais errou no passado. Então, ele não tem que ter orgulho de ter várias faculdades ou de ter potenciais medianímicos ampliados. Quanto mais potencial medianímico ampliado, mais endividado é e mais precisa trabalhar, né? Quem é que levantou a mão que eu não... Sandra... Como eu estou olhando os slides, eu não vi. A Yara, tá. Fui eu. O Carlos também. Aí, quando tu falou, né, que nós duas estamos aposentados, o resto estão nativas, porque o médium também, é uma coisa, acho que interessante comentar, que o médium, ele é médium 24 horas. Ele não é só médium na casa mediúnica, né? Sim. E também, como diz assim, ó, quando ele sentir essas influências no trabalho, como é que ele vai agir? E o grupo de estudo, o conhecimento, a educação mediúnica vai fazer com que ele aprenda a lidar com essas situações. E reconhecer, isso é meu, isso não é meu. Então, acho que é importante esta parte de entender que não é qualquer lugar que vai dar passividade para um espírito, né? Porque a vida... Era o caso do Divaldo no trabalho. Que transtorno deu para ele até ele aprender a lidar com a situação, né? Que ele via espírito o tempo todo, né? Era uma faculdade anímica, né? Então, ele via o tempo todo. Daí, ele que começou, né, a estruturar aquilo ali, a organizar. Ele enxergava igual, mas ele se fazia que não enxergava e procurava encaminhar o espírito, né, para o local adequado, enfim, o horário adequado para se manifestar. Quem mais que levantou a mão? Ninguém? Não? O Carlos. Fala, amor. O microfone está fechado, eu acho. Eu penso que assim, que para o médium, né, no meu caso, que eu convivo que praticamente grande parte do dia, né, vendo espíritos, né, conversando com ele. Então, assim, às vezes não é tão fácil assim, sabe? É um processo mais delicado, entende? Mas eu acho que, claro, como a Yara falou, a gente tem que ir educando, né, sabendo, né, tal lugar aqui não dá, né, encaminhando eles, né. Mas é um processo bem complicado, sabe? Às vezes com o tempo, consegue, né? Com o tempo tu vai conseguindo. Só que não é tão fácil, sabe? Porque, tipo assim, na prática, para mim, até hoje não é fácil, sabe? Até hoje não é fácil.
Mas como disse agora assim, ó, como disse a Yara, né? O Divaldo também via diuturnamente, o Chico Xavier via vários. Então, é aquela questão que a gente até discutiu lá no grupo, né? Lembra? Sim. De que... Não, o que eu digo, não, só para me complementar, lógico que o estudo vai nos intensificar, né? Vai nos facilitar essa caminhada aí, né? Mas era uma caminhada bem complexa, sabe? Sim. Bem difícil. Sim, eu entendo. Eu creio que, por exemplo, assim, ontem, né? Naquele trabalho lá, chegou um com a Andrea, né? E daí eu tive que receber, entende? E foi bem difícil, mas eu recebi, entende? Eu consegui encaminhar ele, deixar ele bem, né? Mas para mim, como médico, foi um trabalho bem complexo, entende? Bem complexo, Sim. bem difícil. Mas tá Ei, bom, Sandra, Tatiana. não, eu queria fazer uma pergunta, porque justamente o curso é para a gente aprender, né? Então, não vou ter vergonha de perguntar. Porque não. É hora da gente aprender até, e o Carlos, quando o Carlos passa essa vivência dele mesmo, né? Porque é uma vivência diária. Sim. Eu queria te perguntar assim, Carlos, quando tu diz não é fácil, o que não é fácil? Não é fácil que tu, por exemplo, tu não pode deixar de receber nunca isso? Eu queria entender. É um trabalho assim, onde fica difícil de eu ter trocar em miúdos, sabe? De eu ter especificar, mas às vezes eu consigo e às vezes eu não consigo, entendeu? Então, às vezes para mim é bem difícil de eu lidar com isso, porque por mais que eu já tenha um bom tempo assim de trabalho, eu convivo com a Sandra, que é uma professora exemplar para mim, assim, olha, eu aprendo assim, ó, eu aprendo a cada minuto que eu convivo com ela, sabe? E a gente convive muito. Então, claro. Então assim, ó, mas é bem complexo, sabe? Eu até hoje, assim, até agora nesse momento assim, eu tenho algumas dificuldades, sabe? Eu parece assim que eu tô sempre, todo dia eu tenho que aprender uma coisa, sabe? Todo dia eu tenho que evoluir, eu tenho que subir um degrau, assim, sabe? Mas é bem legal, sabe? Porque a gente... Fala, Yara. Esse menino aí, o Carlos, ele falou do exemplo dele, né? E tá certo, né? Carlos, ninguém disse que é fácil. Nunca ninguém disse que era fácil. Mas eu assim, ó, eu me reportei também, só para Tati compreender também, fazer os dois contrapontos. O Cid, acho que foi a semana passada, né? Que o Cid ele veio com um, já não sei da onde, e já veio enlouquecido. E o Cid, quando o Cid está ali quieto, que nem respira, é porque ele está com alguém na volta. Aí, no que terminou, no que começou a reunião, ele já deu a passividade. Claro que isso é uma experiência, é uma educação, é um, sei lá como é o nome que queira dar, mas no decorrer, eu acho que vai acontecendo isso. Vai acontecendo quando a pessoa vai se conhecendo, se trabalhando, sei lá, usando alguns mecanismos, não sei qual que ele usa, tá? Sim. Natália, fala. Essa questão que o Carlos estava falando, que não é fácil, seria assim, que no dia a dia do médium está sempre absorvendo a energia das pessoas que estão ao seu redor, daí sejam energias boas ou ruins, e dá uma sensação de estar sugado, cansado, e aí exige muito estudo e preparo para poder fazer essa separação, essa energia é minha, essa não me pertence, porque de repente sai de casa, tá tudo bem, e chega num ambiente que tá mais pesada a energia, daqui a pouco dá uma vontade de chorar, fica estressado, é algo que não é seu. E eu não sei se eu entendi correto ali o que a Yara nos colocou, a questão
da pessoa ir se trabalhando. Seria assim, a entidade dela tem que trazer uma informação, e aí ela vem, faz o trabalho e depois vai embora, seria isso? Só vem para fazer aquele determinado trabalho? Aí entra muito questionamento do local, que eu achei bem interessante numa outra aula que tu mencionou, Sandra, que eu não posso dizer para a pessoa ir no centro espírita no dia tal, na noite tal horário. Se ela precisa de um atendimento naquele horário, naquele momento eu vou dizer para ela um local mais retirado. Então seria assim, eu preciso, a entidade tem que vir, ela tem que fazer o que tem que fazer, dar o recado para aquela pessoa e depois ela vai embora. Eu queria, antes das outras perguntas, antes das outras colocações, fazer uma colocação muito importante sobre isso. Quando a gente fala ali na questão emocional, não é qualquer coisa, né? É complexo, entende? Quando a gente fala na questão da reforma íntima, é uma coisa, assim, bem complexa, gente. Por quê? Eu já falo para o Carlos isso aqui em casa, nós falamos lá na Casa Espírita ontem, né? Vou pegar ele como, né, como exemplo aqui agora, porque ele falou isso aí tudo. Assim, ó, o Carlos, ele é uma pessoa que ele não pode ver ninguém sofrer, que ele acha que ele tem que resolver, sabe? Então, ele tem que resolver tudo. E aí ele não é capaz de dizer não para ninguém, ele diz sim para todo mundo. Isso é reforma íntima, quando a gente precisa saber quando a gente tem que dizer não. Entende? E é nesse sentido que ele vai desenvolver ainda a mediunidade dele, ele vai educar ainda a mediunidade dele. Porque assim, ó, é claro que um espírito, quando está mal e coisa e tal, a gente atende, mas eu não posso passar meu dia inteiro atendendo espírito. Eu não posso passar, e daí, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou aprender as coisas que eu tenho que aprender aqui? Porque eu também sou um espírito, e eu estou reencarnada porque eu preciso viver esse meu dia a dia aqui com as pessoas, com meus familiares, com o meu grupo, enfim, eu tenho que viver esse dia a dia e aprender as minhas coisas também. Outra coisa, outra consideração a fazer. Se o espírito, ele é sofredor, ele está sofrendo, né? Claro, a gente fica com pena, tudo, mas às vezes é necessário aquele momento de dor para ele, para que ele aprenda coisas que ele precisa aprender. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E é nesse sentido que a gente se educa. Gente, lá no início, quando eu comecei a trabalhar minha mediunidade, eu não via espírito, mas eu sentia. Eu vivia chorando pelos cantos, eu vivia mal emocionalmente, ansiosa, angustiada, porque eles se aproximavam. Até que um dia, com o tempo, eu fui aprendendo, né? Isso aqui é meu, isso aqui não é meu, né? A gente tem que saber colocar limites também, né? E tem muito espírito enganador, que se apresenta sofrendo, todo ensanguentado e não sei o quê, para tomar tempo do nosso dia, para atrapalhar nossa mente. E é isso que a gente também tem que ver. E é por isso que o estudo é muito importante. É por isso que essa reforma interior é importante. No Carlos aqui, que eu peguei de cobaia, né? No Carlos aqui, ele precisa saber dizer não. Ele precisa aprender a ter mais auto-amor e se colocar em primeiro lugar. A gente precisa se colocar em primeiro lugar, porque a gente tem que estar bem. Porque se eu não estiver bem, como é ter equilíbrio para auxiliar o outro? Tá? Então, a coisa é bem complexa mesmo, né? Não é fácil, tá? Mas isso tudo a gente consegue com o tempo, tá? E com dedicação. Fala, Andréia, que tu já levantou a mão 2 vezes.
Não, era alguma coisa que a Natália tinha falado. E agora me fugiu, meu Deus do céu. Desculpa. Relacionado às emoções. Não, era relacionado a alguma coisa que a Natália falou sobre as emoções que os médiums sentem. Mas muitas vezes a gente também, né? Agora eu lembrei. Tipo assim, às vezes eu também chego em casa com cansaço. Eu não sou médium, mas chego com muito cansaço, dor de cabeça, né? E às vezes eu tenho a impressão que isso não é meu. Ou seja, não acontece só com médiums. Sim. É que a gente doa energia, né? Quando tu entra num ambiente desequilibrado, onde uma pessoa não está bem, tu doa tuas energias. Por isso que tem um autor, que eu não lembro quem aqui, fala que aonde a gente for, tu vai entrar num ônibus, tu já te imagina com uma capa protetora, já, né, faz uma oração, eleva tuas vibrações, porque é como eu disse, né? Nós somos todos seres errantes, e nós somos todos seres endividados, nós somos todos seres com problemas, né? Mas a gente precisa pensar em primeiro lugar em nós, porque como que eu vou auxiliar o outro se eu não estiver bem? Então, eu não posso sair doando energia por aí, eu tenho que me preservar, para que eu fique bem, para que no momento certo eu consiga auxiliar, né? Então, essa questão da colocação de limites, né? Que a gente tem que aprender a fazer. Então, por exemplo, tu chega na escola, tem um colega que não está bem, né? Tu vai doar energia para ele. E como que eu não vou doar? Não doa, porque tu chega na escola, já vai entrando lá, já vai criando uma capa protetora em volta de ti, mentalizando, faz uma oração, né? E claro que daí, na medida do possível, uma conversa, uma coisa, tudo bem, mas sem ele te sugar, né? Meu Deus, eu preciso urgente fazer isso. Jesus. A gente tem que fazer o tempo todo, Tati, o tempo todo. O tempo todo. Eu tenho uma pessoa que vinha aqui em casa, agora faz tempo que não vem, ela chegava, a gente ficava conversando, e eu em casa distraída, né? Daqui a pouco eu estava num cansaço, sabe? Louca que saísse de uma vez. Por quê? Por causa disso, né? Então, a gente precisa ter essa atenção no nosso dia. Fala, Yara. A Andréia disse assim, mas eu não sou médium. Andréia, o esclarecedor é médium. Ele é preparado tanto quanto o médium propriamente dito. Ele é assim, porque ele é um médium intuitivo. Claro que também a gente tem que se trabalhar com isso também. E uma outra coisa também, aquela questão de esperar até a hora da reunião mediúnica. Mas a gente tem que pensar também que a reunião mediúnica na minha casa é aquele horário, mas tem reunião no mundo inteiro. Tudo que é lugar. Quando eu sinto isso aí também, quando eu sinto uma coisinha meio de que isso aqui acho que não é meu. Aí eu faço uma oração e peço para ele seja encaminhado para um ambiente onde ele possa ser acolhido nesse momento. E vai ter em tudo quanto é lugar. Pelo menos é esta a minha compreensão. Sim. Por questões de fusos horários, porque o mundo inteiro tem, o Brasil inteiro, em todos os horários. Então, né, claro que se eu chegar a mandar lá, hoje é segunda e eu tenho atividade no sábado, daí aí é ruim, Bruno. Mas, naquele momento, em algum lugar, ele vai ser acolhido. Sim. Eu não quero servir de exemplo para ninguém, né? Mas eu, graças a Deus, hoje eu adquiri já uma postura, assim, um desenvolvimento que eu, quando realmente é muito necessário, eu vejo isso, eu recebo em casa,
Mas isso a última vez que eu recebi faz muito tempo. E os meus filhos, né, como se criaram comigo aqui ouvindo, eles não participaram nunca de grupo de estudo nenhum, mas eles dialogam com os espíritos tranquilamente e muito bem, eles fazem o diálogo, né? E então, assim, ó, por isso que eu digo, tem que ter paciência, tem que ter calma, com o tempo isso vai acontecer, mas tem que ter persistência no estudo e na mudança, né, de comportamento, né? Como eu disse agora há pouco, né? Pensar em si mesmo, tentar se preservar, né? Ficar bem para poder ajudar, tá? Vamos seguindo, então? Tá. A pré-reunião, né? O Carlos quer falar. Fala, não tinha visto. Fala. Não, o que eu queria, só para mim complementar, é que quanto à convivência, né, tu imagina 2 médios na mesma casa, né, eu e tu. Então, assim, ó, sim, todo dia a gente está aprendendo coisa nova, né, e também o quanto eu estudo, né, ele é fundamental para qualquer tipo de atividade, ele é fundamental, mas principalmente para o médium, né, porque tu tem que adquirir, tu tem que conhecer, tu tem que saber e o terreno onde tu está inserido, né, para te poder seguir em frente, né. Então e outra coisa, e conviver contigo no dia a dia, para mim, é um aprendizado, porque todo dia eu estou aprendendo, né? Isso é muito importante. Deixo isso declarado. Registrado. Uma outra coisa que ele estava falando, eu me lembrei. Agora esqueci. Depois a gente vê. Então, a gente tem que vencer os imprevistos, né, pessoal? Assim, ó. Eu sou médium segunda-feira e quarta-feira, né? Claro, se eu adoeci ou aconteceu alguma coisa assim que me impede realmente de ir na mediúnica, eu não vou, né? E eu procuro, assim, já desde manhã, né? Hoje não vai dar para ir, eu declaro isso, né? Justamente pensando na coordenação do trabalho, né? Então, não tem para mim hoje, graças a Deus eu conquistei isso, não tem aniversário que me tire do meu trabalho, não tem festa, não tem passeio, não tem nada que me tire, a não ser alguma coisa muito séria, né? Uma doença ou uma questão com o filho, sei lá, algum acontecimento assim. Senão eu estou lá, né? Então a gente tem que procurar vencer esses imprevistos. Não é por Deus, não é por Jesus, não é por ninguém, é por mim mesmo. É para preservar a minha integridade, né? E para preservar a proteção que eu tenho, né? Então, é necessário isso aí, tá? No momento que eu assumo um compromisso, eu tenho que preservar ele, eu tenho que ir até o fim, tá? A preparação íntima, né? A gente já sabe, já falou sobre isso, a prece, a questão da meditação, ela é muito interessante da gente fazer, né? Momentos antes do início das atividades em casa, né? Se tiver um tempinho lá entre o trabalho, entre as nossas atividades diárias, até o horário da reunião, procurar se acalmar a mente, né? Fazer uma visualização, uma meditação, para auxiliar depois essa comunicação com o mundo espiritual. O foco correto. Isso aqui serve para uma pessoa. Evitar a concentração para o transe mediúnico durante as explanações doutrinárias iniciais, para não ser privado do ensinamento evangélico, né? O que pode estar acontecendo com esse médium? E acontece às vezes com Carlos. Algum espírito tira ele da concentração ali do estudo, que é para ele não estudar. E aí ele se mediuniza, não é? Então, acontece com ele, eu já vi várias outras pessoas.
A disciplina ela é rigorosa com o mundo espiritual. Tem horário para iniciar a reunião mediúnica, tem horário para terminar, não pode se estender, né? É rigoroso a disciplina deles. Então, horário de estudo, horário de mediúnica é mediúnica. E isso a gente tem que levar bem a sério, tá? Comportamento durante o transe, né? Postura inadequada. O que a gente deve evitar? Gestos violentos, contorções, batimentos físicos, gritos, gemidos, respiração ofegante, evocar a presença de entidades específicas, né? Ficar lá assim, ai, tomara que a minha mãe se comunique hoje, tomara que meu pai venha me dizer tal coisa hoje. Não, né? Desejo de evidência pessoal nos fenômenos, tá? E a postura ideal é a educação mediúnica. Controle e repressão do corpo físico. O médium é o responsável direto pela mensagem. Silêncio, naturalidade, passividade controlada. Aceitar os ditames da esfera superior sem exigências. E interpretar o pensamento do espírito focando na mensagem e não no fenômeno. Vou dar um exemplo meu aqui, que é o que eu sinto, né? Eu, por exemplo, assim, ó, a maioria dos espíritos que eu recebo estou chorando, sempre chorando. Eles choram muito, né? E também eu faço algum gesto. Eu acredito que até a minha fisionomia mude também, que eu sinto que muda. E eu faço alguns gestos, mas eu evito muito esses gestos, enfim, né, eu estou ali. Uma vez eu recebi um espírito que queria dar um tapa no esclarecedor, né, e eu, aquela vontade era tão forte, né, que eu segurei a minha mão, né, porque a gente está consciente o tempo todo, e a gente tem condições, né, de muita coisa a gente frear, é necessário que isso aconteça, tá? Então, focar mais na mensagem do que no fenômeno em si. Fazer tudo o que o espírito quer fazer. Né? Ele quer chegar gritando, grita. Ele quer se levantar, levanta. Não. Né? A gente tem que segurar o máximo que a gente puder. Tá? Vamos lá. A postura do dirigente da reunião, né? Nós ali no nosso grupo, agora a gente tem um coordenador. Na quarta-feira é a Elisandra, na segunda-feira é a Laura. Aqui, esse autor, ele fala muito do dirigente, assim, é aquele dirigente que fica na mesa e todos os médios, tanto médio ostensivo como de apoio, ficam em volta da mesa esperando o seu momento de dar a comunicação. A comunicação é simultânea, de 2 a 2. Mas sempre esse dirigente, né, esse coordenador, ele tem que ter uma autoridade moral, ser sereno, compreensivo, aliando humildade e energia. Porque não ser sereno e compreensivo não quer dizer não cobrar disciplina, não ter energia quando é necessário ter, né? O exemplo plasma a autoridade, né? O dirigente tem que dar o exemplo, né? Não julgar-se superior apenas por estar no comando da reunião. Prudência e ordem, o foco único, rejeitar a condição simultânea de dirigente e médium psicofônico, né? Então, eu não posso ser dirigente, coordenador, se eu sou um médium psicofônico, tá? Pureza, desaprovar o emprego de rituais, imagens, símbolos, né? Tem que preservar a simplicidade da reunião. E a disciplina, impedir que pessoas alcoolizadas, né, que participem Uma vez tinha um senhor num grupo lá que ele vinha cheirando a álcool nas reuniões.
E eu me lembro que o dirigente conversou com ele e pediu para ele se afastar, até ele se tratar e, né, e não estar mais alcoolizado, tá? Então, porque tudo isso vai desequilibrar o grupo inteiro, né? Perante os espíritos sofredores, né? A privaticidade absoluta. Então, nas nossas reuniões, geralmente não, a maioria dos espíritos são sofredores, de uma forma ou de outra, são sofredores. E aí a gente tem o costume de ficar depois, né, falando sobre aquela dor. Termina a reunião, vai para casa, comentando, tu viu aquele assim, 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 né? É como se fosse a gente, né? Quando tu te abre com uma pessoa, com um amigo, tu não gostaria que aquele amigo fosse falar sobre a tua dor com outra pessoa. Então, a mesma coisa eles. E uma outra coisa que também pode acontecer é tu aproximar aquele espírito novamente de ti, né? Comentando sobre a dor dele, comentando aquilo que aquele desabafo que ele fez durante a reunião, né? A ordem na comunicação. Aqui, sustar as múltiplas manifestações simultâneas, atender a cada caso por sua vez, preserva a harmonia da sessão. Nesse caso aqui, eu até não escrevi direito isso aqui, né? Depois que eu fui ver, no caso assim, ó, às vezes a gente está dando comunicação para um espírito e já tem outro, né, querendo intervir, aí tu tem que direcionar isso, né? Tu não pode atender a dois ao mesmo tempo. A enfermagem moral, falar com dignidade e carinho, evitar polêmicas, ironias, interrogatórios inúteis a uma mente já perturbada. Familiaridade fraterna, cura. Então, aqui mais seria para o dialogador, né? Então, tentar tratar aquela criatura com carinho, né? Procurar não fazer grandes interrogatórios, né? Tá? Porque aquela mente está perturbada, ela precisa, né, se equilibrar primeiro para poder pensar direito sobre o que está acontecendo com ele, né? Tá? E é esse tratamento que a gente tem que ter com o espírito que está sofrendo naquele momento, mas que vai melhorar. Então, assim, ó, a ética perante a sociedade e a doutrina, né? A questão da isenção política. Tem muitos dirigentes, né, enfim, e alguns membros de grupos que trazem essa questão política para discussão, ou no grupo de estudo, ou às vezes até antes da mediúnica, como eu já presenciei, né? Isso desequilibra, né? Porque nem todos têm a mesma posição. Então, é bem problemático essa questão de fazer propaganda partidária no lugar errado, né? Descrição. Assuntos de fenômenos mediúnicos devem ser conversados apenas em ambientes receptivos. O que a gente estava falando agora anteriormente, né? Depois da mediúnica, a gente faz uma rodada, assim, né, para comunicar aqueles episódios que tiveram um maior impacto, vamos dizer assim, nas comunicações. Daí a gente fala ali e pronto, terminou. É só ali naquele ambiente, tá? Terminologia pura, evitar termos contrários à doutrina, substituindo jargões, né, como sobrenatural, milagre, né, ou proibição, como a Natália colocou ali, é proibido. Não existe isso na doutrina. Respeito religioso. A gente precisa, né, respeitar outros credos, porque a divisão, quem faz somos nós aqui. No mundo espiritual não tem divisão. Tanto é que no Hospital Esperança trabalham católicos, espíritas e ubandistas, todos juntos, no mesmo local, né? Então, essa divisão aqui de evangélico, católico, somos nós que fazemos. Então, a gente precisa respeitar. E todos, né, são necessários em algum momento da vida nossa, da nossa evolução. Eu, por exemplo, já fui umbandista, né?
Pessoal, já é 21h36. Então, nós temos só esse aqui, ó, para comentar, e termina essa parte aqui, tá bom? Então, a preparação ela não começa 15 minutos antes da sessão, né, com uma prece isolada. Ele é um ciclo ininterrupto. Essa nossa preparação tem que ser no dia a dia, com a nossa conduta moral, com a forma como a gente fala com as pessoas, como a gente age no mundo, a nossa forma de viver, a nossa alimentação, enfim. E a eficácia na sala de reunião fortalece a fé e a resiliência íntima do médium. Então, quer dizer, tudo o que eu faço nesse sentido é para mim mesmo, né? Então, e eu volto para a sociedade recarregado e eu exemplifico. A gente tem que ver que nós somos exemplo para as outras pessoas. A forma como a gente age no mundo é muito importante, porque as pessoas estão atentas, né? Espírita, médium, né? Então, esse instrumento nosso, ele tem que estar afinado para a gente fazer um bom trabalho, né? Mediunidade com Jesus, né? Então, nós precisamos, né, nos transformar nesse instrumento limpo, afinado, capaz de captar essas vibrações elevadas e de ser protegido também pelas forças do bem. Tá bom? Passamos 8 minutos da nossa reunião, mas deu certinho. Quem quer falar? Eu queria saber de vocês quem é que está lendo algum livro sobre mediunidade, médium. Alguém já abriu o livro dos médiuns, né? Isso é importante. Diálogo com as sombras é muito importante. Aquele livro Diálogo com as sombras e esse aqui, onde é que está? Enfim. Eu estou lendo o livro dos médiuns. Ótimo, ótimo, ótimo. Nos domínios da mediunidade, né, do André Luiz, do Hermínio de Miranda está aqui, ó, estudando a mediunidade. Esses livros aqui são quase todos da nossa casa lá. Eu peguei para montar o estudo, mas já vou deixar lá, quem quiser emprestado, né, Yara? Está lá para empréstimo, tá? É importante, gente, é muito importante. Para a gente saber o que a gente está abraçando, né? Tá? Só um momentinho. Essa semana, eu ouvi todo uma live do Jacobson Trovão sobre transe mediúnico. Ela é também 3 horas e pouco, mas vale a pena. Vale a pena. Eu fui escutando aos poucos. Sim. É muito bom. Se vocês também, quem não tem. Eu vou pôr no grupo, me permite, Sandra? Cozinhando, fazendo almoço, lavando louça, bota ele lá que tem muita informação boa, muito. Tá? O Elahá também. Tem perguntas e respostas, o Elahá. Fala, Sandra. Fechado. Ela está com o microfone fechado. Tem que abrir o microfone. E a chuva caindo, gente. Meu Deus. Sandra. É chuva. Ela está mostrando o livro. Sim. Fragilidades da mediunidade. Muito bom. A mediunidade, esse livro nós estávamos estudando nas quartas-feiras ali no nosso grupo. Agora nós vamos estudar Emoções que Curam, da irmã. Tá bom, gente? Muito obrigada. Hoje nós com um grupo bem reduzido. Conseguiu. Eu estou amando. Aquele dia, a primeira aula da gente, você botou esse livro e eu procurei e comprei. Eu estou apaixonada. Sim, ele é muito que coisa boa. Bom. Até eu falei para as gurias lá do estudo que a gente faz sábado, que agora eu vou terminar de ler e vou levar para as gurias também. Coisa boa. É muito maravilhoso. Que bom. Ótimo. Então tá. Então, daqui a 15 dias, né, estaremos novamente aqui. Vai cair dia 21 de maio, tá? E aí a gente toca o barco. Sandra,
Ai, da microfonia, porque eu tá, a Raíssa tá... Peraí. Tá, agora sim, ficou melhor. Não, eu só ia elogiar, além do assunto ser maravilhoso, né? Mas que delicadeza, que lindeza esses slides, meu Deus. Tu nem sabe quem é que fez. Quem fez? Eu descobri uma IA maravilhosa para fazer slide. Vou passar para vocês. Ai, que joia! É notebook KLM. Eu coloco ali as fontes, né? Coloquei todo o meu texto, porque eu tenho texto, né? Eu coloco as fontes nele, e aí ele gera o slide de acordo com como eu vou no prompt ali, né? E coloco as informações, e ele gera. Lindíssimo. Ai, coisa mais linda, fiquei encantada. Eu estava suando lá no Canva, né? Pois é. Pegava o meu texto, copiava, colava, mas ele gerou assim, ó, rapidinho. Ah, depois tu vai me dar essa aula, então. Eu vou mandar o link, tu vai navegando ali, porque eu também estou bem tonga, né? Mas a gente vai navegando e a gente vai aprendendo. Ah, que maravilha. Entendendo como é que é. É isso aí. Muito legal. Tá bom? Então tá, um grande abraço para todos vocês, uma ótima noite. Obrigada, espíritos amigos que estiveram junto conosco, nos intuindo, nos abençoando. Que assim seja. Tchau, tchau. Que Deus nos proteja. Que assim seja. Que assim seja.